Vamos para mais uma aula aí no Godoy Flix. Bom, a aula de hoje, pessoal, normalmente me pergunta bastante a respeito disso, é o período de choque, né? Como é esse período de choque? O que fazer? Quanto de volume que aumenta nesse período de choque? Qual a intensidade que trabalha no período de choque, né? Quando aplicar esse período de choque? Então muita gente acaba questionando e às vezes usando ele ou excessivamente ou usa um pouquinho e tira, usa um pouquinho e tira. A gente vai entender o porquê desse período de choque. O que é o período de choque no treinamento? É o período onde a gente está no ápice do treinamento, ou seja, é o período, por exemplo, na musculação, é o período onde a gente está levantando maiores cargas, maior volume de treino, maior carga de treino total, né? Um volume load aumentado, um trabalho total da semana, você acaba sentindo no físico que é um período onde você não consegue sustentar, por exemplo, por 3 meses daquela maneira. Às vezes, se o choque for muito intenso, você não sustenta nem por 2 semanas. Então a gente tem períodos ali e vai depender muito de quanto a gente coloca de trabalho para ver a sustentabilidade desse trabalho no físico, né? O quanto o físico está respondendo a favor. Caso não estiver respondendo a favor, não é bom sustentar esse choque há muito tempo, porque pode levar a uma lesão. E esse período de choque tem diversos esportes diferentes, tá bom? Mas hoje a gente vai trazer ele para o peso, né? Para a sala de musculação ali. Bom, esse período de choque, antes da gente aplicar ele, a gente precisa avaliar algumas questões, tá bom? Uma das questões que a gente tem que estar avaliando: evolução do treino do indivíduo. Como vem a evolução do treino? O que é evolução do treino? A evolução do treino, dá para fazer uma aula só sobre ela, tá? Evolução do treino é o quanto esse indivíduo vem melhorando no treino. Eu não estou falando do físico dele, composição corporal, não. Evolução no treino. Quanto ele vem rendendo nesse treino. Por exemplo, um exemplo aqui. Vamos supor que aqui na remada curvada, né, para costas, esse cara faz 10 repetições aí, com 60 quilos cada lado, bem executado. Quando eu falo 10 repetições máximas, é onde ele faz 10 execuções, 10 repetições com 60 quilos cada lado, na barra grande lá, com boa amplitude técnica. Na 11 ele já faz errado, ou seja, ele já falhou o movimento. É isso que eu falo de 10 repetições máximas com uma boa execução e amplitude. Vamos supor que esse cara vem fazendo com 60 cada lado para 10 repetições bem executadas. E aí, daqui 2 meses, por exemplo, 1 mês e meio, daqui 6 semanas, esse cara está fazendo com 60 quilos para 12, 13 repetições bem executadas. Ou seja, esse indivíduo ele evoluiu no treino, ele conseguiu aumentar o número de repetições com a mesma carga. Ou, por exemplo, ao invés dele fazer com 60 cada lado daqui 6, 8 semanas, ele está fazendo com 65 cada lado para as mesmas 10 repetições. Ou seja, houve uma evolução do treino. O treino está caminhando para frente, isso é muito importante. Você analisar tanto exercício por exercício, como o treino em geral, quanto ele vem evoluindo, a velocidade de evolução. Então a gente tem que avaliar a evolução do treino. Por quê? Se o indivíduo não vem evoluindo as cargas, o indivíduo não vem extraindo o melhor do treino base, não tem por que evoluir para o choque. Se você colocar o choque, o cara vai fazer 1 semana, 2 semanas mal feitas e vai acabar regredindo e gerando um estresse desnecessário, podendo abrir uma lesão, dores, ter que aplicar o deload antecipadamente. O que a gente tem que fazer é evitar ao máximo o deload. Como a gente evita ao máximo o deload? Programando o treinamento de acordo com o que o físico vem respondendo. Não adianta querer treinar extremamente pesado por 3 semanas e ter que aplicar um deload. Pesado, deload. Não. É bom a gente sustentar um trabalho mais longo, impondo um bom volume de trabalho e fazer os deloads em pontos pontuais, tá bom? Em momentos pontuais. Então a evolução do treino é uma maneira importante. Se o indivíduo vem evoluindo bem, o cara está evoluindo bem, a evolução do treino vem boa, você vem incrementando o volume de séries, a intensidade do cara está melhorando, ou seja, ele está conseguindo levantar mais cargas. Não quero te atrapalhar não, hein? Só quero falar, se você estiver curtindo esse conteúdo aqui, saiba que ele é apenas um corte de uma das centenas de aulas que tem dentro da minha plataforma. É só você clicar aqui no link da descrição que você vai ter acesso à plataforma mais completa da área de treinamento e nutrição. E eu tenho certeza que todo o conhecimento lá dentro vai gerar melhores resultados para você ou para os seus alunos, se você for profissional da área do treinamento ou nutrição. Agora, continua com o conteúdo aí. Cargas para o mesmo número de repetições ou mais repetições para a mesma carga. Então é um cara que pode sim aplicar o deload ali no treinamento. Bom, capacidade física, né? A capacidade física atual desse indivíduo está propícia a um choque. Você pode aplicar um choque quando a capacidade física desse indivíduo estiver pronta para isso, né? O que isso quer dizer? Ele está aguentando fazer o treino atual? Ele está indo do começo ao final do treino bem treinado, desempenhando a primeira série até a última série no máximo que ele pode, ou ele está chegando no último exercício, lá no finalzinho do treino, desgastado, cansado, abatido, desanimado,
o músculo já está muito dolorido, ou seja, esse cara não está com uma capacidade física ajustada, provavelmente talvez aplique um deload nele ao invés de aplicar o choque. Então, para fazer o choque, esse cara tem que estar com a capacidade física dele no ápice. Ou seja, ele tem que estar começando e terminando o treino muito bem, desenvolvendo as cargas, evoluindo o treino dentro dessa capacidade física dele, tem que estar melhorando. Também a condição cardiorrespiratória dele, se ele fica muito ofegante ou não entre as séries, o quanto ele se recupera dessa parte cardiorrespiratória entre as séries, quanto a musculatura dele se recupera também, é muito importante esses fatores que tem a ver com a capacidade física. E a gente já entra aqui, né, recuperação muscular. Entre um treino e outro, por exemplo, eu treino dorsal hoje e daqui 6 dias eu treino dorsal de novo. Entre esses 6 dias, minha dorsal se recuperou bem? Entre o treino de hoje e o treino de amanhã, eu me recuperei bem ao ponto de estar cada vez evoluindo em cada treino? Vamos supor que eu treinei dorsal hoje, amanhã eu treino peito. E aí no treino de peito, beleza, treinei bem a semana. Semana que vem, o meu treino de peito não fica tão bom porque o treino de dorsal já foi muito pesado. Ou seja, a evolução do treino não está boa e a recuperação muscular também não está boa. Então tem que avaliar tanto a recuperação muscular de um dia para o outro, que é você conseguir executar o próximo treino sem nenhum problema do treino anterior, e o próximo treino do mesmo grupo muscular se está sendo bem executado, está conseguindo desempenhar a evolução desse treino. Podem ver que tudo cai aqui na evolução do treino, tá? Na capacidade do físico de responder a esse treino. Psicológico, o indivíduo está em dia. Não adianta querer aplicar um choque nesse cara se esse cara está desanimado, está triste com alguma coisa, não está dormindo bem, está com um problema financeiro, algum problema emocional, e isso está interferindo diretamente no desempenho do treino. Às vezes o cara não está bem, não está satisfeito. Tem que investigar o psicológico, que é muito importante, tá? Tanto o uso de esteroides anabolizantes pode alterar esse comportamento da pessoa, como também problemas do dia a dia, né? Então tem que estar vendo esses fatores, e lógico, tem aqueles caras mais determinados que sabem separar o problema psicológico do treinamento. Alguns conseguem canalizar o dia, né, a raiva, o estresse do dia a dia no treino, e essas pessoas normalmente não sofrem muito desse psicológico. Na realidade, elas acabam se motivando em momentos difíceis. É aí que a gente muitas vezes separa um cara que evolui mais do que o outro, porque muitas vezes a pessoa não está evoluindo, ela se questiona, mas eu faço. Mas você faz em todos os momentos? Mesmo quando o dia não está favorável, a pessoa está fazendo? Essa é a pergunta que tem que ser feita, porque é fácil treinar quando está motivado, difícil é treinar quando está tudo errado, né? Eu não comi bem hoje, não vou treinar. Bom, um cara determinado ia treinar mesmo se tivesse 2 dias sem comer. É certo? É errado? Não sei. Mas ele iria porque ele gosta de treinar. Então o estado emocional do cara, o estado psicológico dele tem que ser levado em conta. Não adianta aplicar um choque numa fase onde o cara não está bem psicologicamente. Vai cuidar desse psicológico, aplica um deload, para depois pensar em evoluir para esse choque, tá? E para chegar no choque, o treino já tem que estar vindo num base evolutivo, ou seja, ele já tem que estar incrementando. Você não vai sair do deload para o choque, não, você vai evoluir até o choque, para o físico não sentir tanto assim também, não lesionar. Bom, o volume atual desse cara, porque muitas vezes as pessoas questionam o seguinte: bom, se eu fizer 30 séries no choque é bom? Não sei como está teu treino atual. Se o cara está fazendo 40 séries para o grupo muscular na semana e fazer 30, não é um choque, ele diminui o volume. Agora, se o cara está fazendo 10 séries por semana para o peito e passa a fazer 30 séries, então é muito para o choque, entendeu? Deu para ver o extremo? Não, o choque não é definido por quantas séries vai fazer mundialmente para todo mundo. Não, determina o choque para aquela pessoa naquela situação. Vamos supor que o cara eu vou dar esse exemplo aqui. O cara vem fazendo 20 séries no base e já está no limite dele ali. E ele já está desenvolvendo um bom treino, evoluindo, mas está bem no limite dele. Ele não consegue ficar adicionando muita série nesse base. Aí o que a gente faz? Aplica o choque e sobe em cima desse volume atual. Por exemplo, 20 séries por grupo muscular é uma média. Aí ele sobe em cima disso de acordo com o que ele suporta subir. Não vai subir de 20 para 40, dobrar do dia para a noite. O cara vai sentir, não vai se recuperar bem, já vai interferir em todos os outros fatores e ele vai ter que quebrar esse choque aí em menos de uma semana, tá? Ou no máximo 2 semanas. Então, o volume atual tem que ser considerado. O que é muito para um pode ser pouco para outro. E obviamente, né, hoje em dia, todo mundo aí faz mais de 30 séries por grupo muscular na semana, só que posso praticamente garantir que 95% dessas pessoas não extraem o máximo do treino, tá? Porque uma pessoa que suporta um volume de 30 séries mais por grupo muscular na semana, 30 séries ou mais por grupo muscular na semana, provavelmente é um cara que ou ele não está extraindo o máximo do treino, está devendo muitas repetições, estou ficando 3 repetições na reserva. Será que é 3 ou é 10?
Porque muitas vezes quando você puxa esse cara, o cara consegue tirar o máximo. Isso acontece muito quando você gruda num cara desse. Fala, bom, você está treinando 35 séries? Então vamos treinar. Você puxa o cara em 3 exercícios, não estou falando falhar, estou falando você puxar o cara de verdade. Em 15 séries o cara se acaba. Por quê? Porque ele não estava extraindo o máximo. Então não adianta querer fazer 60 séries se você não está tirando o máximo desse treino. Reduz pela metade e faça certo, extrai o máximo. Tá? Bom, objetivo. Qual é o objetivo do curto prazo e longo prazo? Bom, o objetivo a curto prazo é evoluir meu treino, evoluir as cargas e ir lapidando o meu físico, e a longo prazo é eu estar com percentual de gordura de 5, 6% com um físico mais denso e seco. Beleza, temos os dois objetivos. Então, quando a gente vai encaixar o choque nesse meio tempo? Se você ficar encaixando o choque toda hora, você vai ter que ficar encaixando o deload também, muitas vezes. Então, quando encaixa o choque? Isso é muito importante, saber o objetivo. É o momento certo de encaixar o choque, de incrementar tanto trabalho assim? Porque, por exemplo, se você encaixa o choque há 8 semanas do campeonato, termina 4 semanas de choque, e as últimas 4 você faz um deload, você não se programou bem, porque nesse deload aí você vai diminuir o gasto energético e vai acabar tendo que comer menos para manter o déficit calórico na fase final. Então o choque tem que ser muito programado, principalmente quando você tem uma competição à vista. Normalmente esse choque pode ser aplicado nas últimas semanas de preparação, sim, nas últimas semanas de acordo com a capacidade física desse cara para extrair o máximo dele. Lá no início, e mesclando esses choques aí no meio do trabalho, uma semana de choque, 2, aí volta no base, vai manipulando assim e deixa para fazer o deload ou depois do campeonato ou se realmente ele precisar nesse meio tempo. Bom, vamos lá. E aí a gente entra numa questão importante aqui, são 4 perguntinhas muito importantes. Qual a intensidade de trabalho nesse choque? O que é intensidade? Porcentagem de 1 RM. Ou seja, 100%, né? 100% de 100% é uma repetição máxima. Vamos supor que 220 kg no agachamento, o indivíduo ele faça apenas uma repetição completa, bem feita. Na segunda ele já está todo torto ou não aguenta subir. Então esse 220 kg é uma repetição máxima. Conforme ele vai diminuindo o peso, a intensidade vai caindo, tá? Eu vou falar uma aula sobre essas variáveis que é importante. Então, por exemplo, vamos supor que ele diminui para 180 kg e aí ele consegue fazer 8 repetições máximas. Na nona ele já está meio errado ali. Então ele caiu para 8 repetições máximas, que é cerca de 80, 85% de 1 RM. Ou seja, a intensidade dele está aqui. O que é alta intensidade? 70% de 1 RM para cima é alta intensidade. Ou seja, 12, 15 repetições para menos. No máximo, 12, 15 repetições máximas é considerado alta intensidade. Então, a intensidade, normalmente no período de choque, ela é mais elevada. Você usa intensidades maiores no choque, mas não o treino inteiro. E eu vou falar sobre isso. Eu, tanto no treino deload, como no treino base, como no treino choque, eu uso de 60% a 90% de 1 RM. Por quê? Porque se eu usar mais de 90% de 1 RM, esse cara não vai fazer nem 5 repetições bem feitas, e aí o tempo de tensão máxima na série é curto, e aí você não consegue gerar uma sinalização hipertrófica tão prolongada, e o risco de lesão é aumentado dependendo do exercício, principalmente exercícios onde o cara é livre e o cara não consegue receber ajuda de ninguém. Um supino inclinado, 4 repetições máximas, se o cara não está num bom dia, ele pode falhar, lesionar o peitoral ou o ombro. Então eu uso, aqui vai dar uma média de 20 RM, 20 a 5 repetições máximas. Por quê? Eu trabalho nessa faixa de intensidade, tanto no período de deload, como no período base e no período choque. Por quê? Porque eu vou explicar aqui que eu mudo bastante a questão de divisão, distribuição de séries em war-up, feeder set, top set, hard set, né? Eu acabo dividindo, então dá para trabalhar na mesma faixa de intensidade. Por que eu não trabalho com maiores intensidades? Por exemplo, eu trabalho até 5, 6 repetições máximas. Por quê? Porque quando você trabalha com menos de 5 repetições máximas, se o cara tiver num exercício livre, sozinho, por exemplo, você está lá no agachamento, num supino inclinado, e ele coloca uma carga que talvez ele tenha feito isso semana passada para 4, 5 repetições máximas, 3 repetições máximas, só que naquela semana ele não está tão apto a fazer essa carga máxima para 3 repetições, e ele acaba se lesionando porque ele está sozinho sem suporte. Então você acaba trabalhando com uma intensidade arriscada quando você trabalha com menos de 5 repetições máximas. Normalmente para trabalhar nesse tipo de série tem que ter algum suporte, alguém acompanhando, para ter mais segurança. Outro motivo
é porque o tempo de tensão máximo, você não consegue deixar teu músculo trabalhando por muito tempo. Por mais que você tenha alta carga, um alto recrutamento de fibras, de unidades motoras de alto limiar, você tem a limitação de tempo de trabalho, ou seja, você faz 3 repetições ali, muita carga, trabalhando mais as fibras 2x ali, que são fibras de força, só que não gera um tempo de tensão, uma sinalização tão ampla e tão prolongada por esse tempo de trabalho reduzido. Então, normalmente, lógico, vai ter hipertrofia? Vai, mas aí você tem um custo-benefício, ou seja, um risco alto para estar trabalhando nessa faixa de repetições, menos de 5 repetições máximas. E por que eu não trabalho com mais de 20 repetições máximas? Porque senão se torna uma série muito longa. Você acaba fazendo séries de 30, 25, 30, 35 repetições, são séries muito longas e muitas vezes cansa o indivíduo ficar fazendo lá todo esse tempo. Imagina uma série de 30 repetições, aí a outra de 30, a outra de 30. É cansativo, gera hipertrofia, gera. Se você levar essas séries até a falha, você vai conseguir hipertrofiar se você levar elas até a falha. Só que imagina um treino de 30 séries por grupo muscular, com 30 repetições, 20 repetições ou mais, levadas até a falha nessas 30 séries. É muito estressante, gera um estresse metabólico aumentado, o que pode prejudicar a recuperação muscular por gerar mais dano, por limitar o tempo de recuperação, por gerar mais metabólitos ali que pode danificar a membrana da célula, o que pode limitar a evolução do treino. Então, particularmente, não gosto de usar mais de 20 repetições máximas, prefiro que ele evolua mais na carga. Dá para aumentar a força em 20 repetições máximas? Dá, porque você está levando o teu músculo até a falha, consequentemente, você tem um recrutamento de fibras, de unidades motoras de alto limiar, o que acaba gerando recrutamento de fibras do tipo 2 e melhora a força delas, mas não tão potente como seria em cargas maiores, tá bom? Então eu não trabalho com 20 repetições máximas, a mais de 20 repetições máximas e nem menos de 5 repetições máximas, a menos que o cara esteja muito bom e muito treinado, esteja com apoio, aí o cara vai lá e faz uma série bem pesada de 2, 3 repetições máximas, um RM só para quebrar ali o dia ali e se testar também, tá? Então, normalmente, tanto no base, no choque, no deload, eu uso de 60% a 90% de RM, 20 a 5 repetições máximas. Só que aí eu distribuo uma divisão de série. Tem uma aula sobre isso, é importante ver essa aula antes de assistir essa, porque lá eu falo mais sobre essa divisão de séries aqui, a distribuição dela, e eu vou explicar a distribuição dela ali do base pro choque. E o aumento de volume é outra questão importante, né? Quanto de volume eu aumento para o choque? Porque muitas vezes as pessoas falam, pô, eu faço 30 séries para o choque, de 30 séries para o grupo muscular na fase de choque? Não sei, porque eu preciso conhecer o físico, eu preciso conhecer a evolução do treino, o treino atual, preciso saber o que ele vinha fazendo antes disso, como está a resposta do físico, a recuperação, a evolução do treino, para eu saber se 30 séries vai ser cabível para aquele cara. Por quê? Porque se, por exemplo, 30 séries para o choque é bom, não sei, se o cara estivesse fazendo 40 e fazer 30 vai ser pouco, se o cara está fazendo 12...